Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Comunidade Batista Oceânica Internacional. Nós estamos estudando o livro de 2 Coríntios, nós estamos no capítulo 12. Hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Eu vou ler na tradução Revista Almeida Atualizada, mas você pode me acompanhar na sua casa, na versão que você tiver. Bem, esse capítulo 12, a partir do verso 1, ele tem como título As Visões e Revelações do Senhor. E o apóstolo Paulo começa a sua narrativa. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim vê ou ouve. Bom, é interessante a gente saber, antes de tudo, que visões eram frequentes na vida do apóstolo Paulo. Mas o mais interessante também que a gente vê é que Paulo não se gaba, não é? De ser um homem que frequentemente recebia essas revelações de Deus, né? Essas experiências com Cristo. Porque o foco dele era realmente Jesus Cristo, a anunciação, né, do Evangelho, o ministério que Deus tinha dado para ele, né? Mas ele viu que isso era necessário. Por quê? Porque os falsos profetas em Coríntios faziam isso, não é? Eles falavam a respeito das experiências que eles estavam tendo com Deus, experiências espirituais, não é? Tinham muitos místicos, muitos homens que falavam, não é? A respeito das profundas experiências que tinham com Deus, né? Então Paulo resolve entrar no jogo dele, né? Digamos assim. Paulo fala, bom, se vocês tiveram experiências, eu também tive experiências com Deus e eu vou contar uma aqui para vocês, né? Outro ponto importante da gente saber é que a igreja de Corinto, ela valorizava muito o sobrenatural. Era uma igreja que gostava, não é, de manifestações. Para eles tinha um significado de espiritualidade. Então eles gostavam muito dessas manifestações. Por isso esses falsos profetas chamavam tanta atenção dos crentes. Era uma igreja também que tinha, né, alguns problemas, algumas divisões ali dentro. A gente estudou isso, né, na primeira carta, né, do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, era uma igreja que prezava muito por isso, né, por essas manifestações sobrenaturais. Então, Paulo se vê obrigado a contar uma experiência que ele teve com o próprio Deus. Ele mesmo teve essa experiência. A gente vê aqui, né, que ele conta essa experiência que aconteceu há cerca de 14 anos atrás. Então, segundo alguns cálculos, essa experiência de Paulo aconteceu quando ele ainda não tinha feito a sua primeira viagem missionária, ele estava perto de fazer a sua primeira viagem missionária. Então, ele conta essa experiência que ele teve, mas ele não era uma coisa muito comum. Paulo não costumava falar das experiências que ele tinha com Deus. Era uma coisa que ele guardava para ele, não é? Eram experiências íntimas do próprio Deus conversando com ele. Então, ele já tinha estado em Corinto, em outras oportunidades, ele já tinha estado em outros lugares e ele não havia falado sobre essa experiência com Deus, não é? Ele fundou nessa igreja, ele discipulou essas pessoas, ele ajudou a escolher a liderança, ele conhecia muito bem a igreja de Corinto, mas ele não queria dividir essa experiência, era uma experiência muito pessoal, era uma experiência dele. E parece ter sido a experiência mais profunda que o apóstolo Paulo teve. Mais do que o próprio Deus falar para ele onde ele deveria ir, os lugares, né, que ele deveria ir, essa parece ser uma visão muito profunda, uma revelação de Deus muito profunda para o apóstolo Paulo. Outro ponto, né, que a gente acabei de falar até, mas é uma coisa que a gente deve se atentar, é que Paulo, ele
Quando ele contava sobre as experiências, ele tinha muito cuidado para não chamar a atenção. Paulo não gostava de ser o centro, ele sabia que o foco da mensagem dele não era ele nem as experiências que ele tinha, mas sim o próprio Jesus Cristo, né? A própria mensagem salvadora do sacrifício de Jesus. Então, durante toda essa narrativa, ele conta na terceira pessoa, ele conta como se fosse uma outra pessoa e não ele, né? Ele se limitou a dizer que ele conhecia o tal homem, que era um homem, né, um cristão, e que teve essa experiência. Ele não disse que era ele não disse que era alguém muito famoso, que a igreja, né, de Corinto conhecesse, né, alguma pessoa, algum mensageiro, né? Ele tinha muito cuidado, ele não falava a respeito, e quando falava ele tinha esse cuidado de não chamar atenção, de não dizer, né, que era ele quem tinha vivido essa experiência. Então, Paulo era muito discreto em relação a isso. E outra coisa interessante é que ele não sabia exatamente o que tinha acontecido com ele nessa revelação. A gente vê no versículo 2 e no versículo 3 que ele fala duas vezes, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, ele não tinha certeza se ele tinha sido levado fisicamente, se tinha sido uma experiência física mesmo, ou se foi em visão, não é? Se foi uma coisa como aconteceu com João, por exemplo, que recebeu uma visão, né, apocalíptica de Deus na ilha de Patmos, ou se ele tinha acontecido com ele a mesma coisa que aconteceu com Enoque. E até mais interessante do que o que aconteceu com Enoque e com Eliseu, porque se foi físico, isso quer dizer que Paulo foi ao terceiro céu e voltou, não é? Então ainda é mais interessante, não vou nem dizer mais interessante, mas é algo grandioso, né? Diferente do que aconteceu com Enoque, com Eliseu, que foram levados e ficaram lá no terceiro céu, né? Então Paulo, ele não sabia, né, muito bem o que tinha acontecido. Ele sabia da visão, ele sabia o que ele tinha visto, o que ele tinha ouvido, mas ele não sabia exatamente o que tinha acontecido, se foi uma experiência física ou se foi uma experiência apenas de visão, né? E por que o terceiro céu? Deve ser uma pergunta aí que você deve estar se fazendo. Bem, essa ideia de terceiro céu, ela era comum para rabinos naquela época. E aí a gente tem dois textos para basear isso, que você pode abrir na sua casa. O primeiro é 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E o segundo texto, que embasa a teoria de terceiro céu, fica em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 6. Né? E na cosmologia judaica existiam 3 céus, né? O primeiro céu é o que a gente vê, é esse espaço acima de nós, onde os pássaros voam, onde aviões voam. Esse é o primeiro céu, né? Considerado o primeiro céu na cosmologia judaica. O segundo céu é o espaço sideral, né? Onde está a lua, as estrelas, não é? Esse é o segundo céu, segundo a cosmologia judaica. E o terceiro é um ambiente invisível, né, o qual nós não vemos, onde Deus habita e governa o universo. Então foi lá onde Paulo esteve, exatamente onde Deus habita e governa o universo, o terceiro céu. E que no verso 4 foi chamado de paraíso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, né? Mais uma vez, Paulo cita, né, que não sabe como foi, mas cita a palavra paraíso. E essa palavra também, se a gente se atentar, foi onde Jesus disse que estaria e levaria consigo o ladrão arrependido. Então, Paulo vai realmente até onde Jesus Cristo está, né? É bem interessante isso que acontece com ele, né? No caso, essas experiências, como eu tinha dito, apenas Enoque e Elias, né, tinham passado por experiências assim profundas com Deus, né? Na verdade, semelhantes, porque foram e ficaram, né? Foram levados ao terceiro céu e lá ficaram. Diferente de Paulo, que viveu essa experiência e que voltou.
para contar. Mas ele não tem essa ideia, né, de se foi no corpo ou não, se foi numa espécie de visão que ele teve ou se ele foi carnalmente mesmo ao terceiro céu. Outra coisa interessante que a gente pode perceber, e isso está lá no versículo 5, né? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. E aí também um pouco, né, do versículo 6. Pois se vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim vê ou ouve. O mais interessante aqui é que Paulo, ele era um homem discreto, como eu disse antes, e ele não falava mais do que ele deveria falar. Ele ouviu palavras inefáveis, né? Ou seja, palavras que não são dignas, né? Dele falar, do homem ouvir, né? Palavras ditas pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Jesus. Ele esteve na presença de Cristo glorificado. Isso é muito forte, isso é muito interessante, né? Ele esteve nessa presença e ele ouviu coisas, ele teve revelações, não é? Mas o mais interessante de tudo é que ele sabia o quanto isso era poderoso, o quanto isso era grande, e ele não falava mais do que ele deveria falar, não é? Então, as coisas que ali ele ouviu, que ali ele soube do próprio Cristo, eram coisas que não eram lícitas do homem referir, eram coisas que não eram lícitas do homem dizer, não é? Então, não é porque ele não lembrava, não é porque ele sofreu, ele só lembrou da experiência de ir ao terceiro céu, mas o que lá foi dito para ele, ele não lembrava. Não era esse o ponto. Paulo sabia exatamente o que ele tinha visto e o que ele tinha ouvido do próprio Jesus, mas ele sabia que não era lícito do homem dizer, referir, de tão glorioso que era, e especial que era aquilo que Cristo havia dito para ele. E Paulo entendia que era uma revelação pessoal, não é? Era uma coisa para ele. Ele não tinha necessidade de expor. Paulo sempre fala isso, não é? De coisas que devem existir para glorificar a igreja, para fazer com que a igreja cresça. Então, ele não sentia necessidade de falar sobre as experiências que ele tinha, sobre as coisas que ele vivia. Afinal de contas, essa era uma revelação pessoal, era uma experiência pessoal dele com o próprio Cristo. E pode ter certeza que se fosse para Paulo falar para as pessoas, o próprio Cristo diria para ele: olha, Paulo, é isso que você deve dizer às pessoas. Então, tudo isso que Paulo viveu era muito intenso, foi um momento muito especial da vida dele, foi uma revelação incrível que ele viveu, mas ele não tinha necessidade de expor, justamente porque para ele, não é? E isso a gente entra já no versículo 6, que é o último, ele fala, né, que pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim vê ou ouve. Então Paulo sabia que se ele quisesse se gloriar, se ele quisesse se gabar da experiência que ele viveu indo ao terceiro céu, ele poderia fazer isso, né? Ele estaria, digamos assim, nesse direito, porque a experiência dele foi verdadeira. Mas ele não fazia isso, não é? Justamente porque Paulo, ele queria que as pessoas tivessem uma opinião a respeito dele, não por causa das experiências e revelações. Ele não queria que as pessoas pensassem que ele era espiritual porque ele recebia essas revelações, porque ele tinha esse tipo de experiência com Deus. Mas ele se gloriava do fato de Deus revelar essas coisas inefáveis ao homem, né? E mesmo que ele fosse escolhido para viver isso, para viver essas experiências, ele não se gloriava dele mesmo, né? Mas ele se gloriava das fraquezas. Ele vai mencionar isso mais adiante. Ele tinha uma preocupação de que as pessoas conhecessem o Evangelho
não é? E que as pessoas conhecessem o próprio Paulo, homem de Deus, pelas coisas que eles viam Paulo fazendo e pela mensagem salvadora de Jesus Cristo. O único foco de Paulo era fazer Cristo glorificado. Então ele não queria que as pessoas pensassem que ele fosse espiritual pelas experiências que ele tinha, mas sim pela mensagem salvadora, pela mensagem da redenção de Jesus Cristo. Esse era o foco. Então, ele sabia que eu não estava mentindo, não é? Ele sabia que não era mentira, que ele havia recebido essas revelações. Mas ele queria que as pessoas formassem uma opinião sobre ele, daquilo que elas viam ele fazendo, daquilo que ele pregava, né, das palavras que ele pregava a respeito de Jesus Cristo e da salvação, e dos atos, né, que ele e todos os outros apóstolos fizeram, mas não atribuísse à espiritualidade de Paulo, quem Paulo era, as visões, não é, e revelações que ele recebia. Fato é que Paulo deve ter recebido muitas revelações, ele deve ter tido muitas experiências com Deus. Porém, ele não queria falar, eram experiências pessoais dele, eram experiências que ele vivia com o próprio Deus, não é? E isso não era o que fundamentava a vida ministerial de Paulo. Isso não era o que fazia com que ele fosse. Ele não usava isso para que as pessoas entendessem que ele era o mais especial, que ele era o mais poderoso, porque o poder não vinha dele. E ele não era o mais especial por isso, não é? Mais especial que ele e essas experiências era a mensagem de Jesus Cristo na cruz, não é? Então, ele queria ser um homem correto, ele queria ser um anunciador, um pregador a respeito do sacrifício de Jesus, e ele queria apenas que as pessoas conhecessem essa mensagem. Esse era o foco dele, não é? Tanto que ele se vê obrigado a falar isso, ele não gosta, né? A gente vê aqui que Paulo entra nesse jogo de falar a respeito, né, da sua experiência, justamente para alertar a igreja, não é? Pelo seu amor à igreja, pelo seu amor ao ministério, a igreja que ele ajudou a fundar, a igreja que ele ajudou a criar. Ele queria que o pessoal em Coríntios soubesse que esse não era o ponto mais importante, não é? E justamente para não fazer com que as pessoas se sintam especiais, porque nós não somos especiais, não é mesmo? Especial é a mensagem de Jesus, é a graça dele que nos alcançou. É isso que deve ser visto com atenção, não é? E era para isso que Paulo queria chamar a atenção daqueles cristãos, não é mesmo? Que eles não deveriam se gloriar, eles não deveriam chamar a atenção para as experiências que eles tinham com Cristo, para essas visões, para essas revelações, não é? Não era isso que importava a igreja. Como eu disse antes também, a igreja de Corinto se achava muito, muito especial, muito espiritual por causa dessas manifestações. E, na verdade, essas manifestações não são sinônimos de espiritualidade, na verdade. E com certeza, aqueles falsos ministros ali, né, falsos apóstolos, eles induziam as pessoas a essa busca constante, como se fosse quase que uma obrigação das pessoas terem esse tipo de experiências com Deus para serem assim espirituais, para serem consideradas cristãs. E isso não é o mais importante. E é isso que Paulo quer enfatizar aqui para os fiéis dessa igreja. Ele quer dizer que as pessoas não devem se gloriar nisso, porque Paulo, ele não buscou isso. A gente vê que o próprio Deus o atrai, o próprio Deus tinha esse plano de levar, né, Paulo ao terceiro céu. O próprio Cristo o levou ao terceiro céu. Não foi uma coisa que Paulo pediu, não foi uma coisa que Paulo ansiou, não foi fruto de muita oração e pedido de Paulo para que ele fosse lá. O próprio Cristo quis revelar isto a Paulo. Ele tinha este plano para Paulo de ser o fundador da igreja entre os gentios. Ele queria demonstrar isso de forma especial. Isso não quer dizer
que Deus não possa realizar isso hoje. Ele pode realizar isso hoje, até porque Deus é imutável, ele realiza tanto querer quanto efetuar, ele que sabe os desígnios, os planos, mas fato é que essa não deve ser uma busca constante do ser humano, como se fosse quase como uma obrigação de Deus fazer com que você tenha essas experiências, não é? A gente sabe que as experiências com Deus é fruto de uma vida baseada no relacionamento com Ele, na busca, e Ele, pela sua graça, nos concede o que Ele quer, não é verdade? E esse era o plano que ele tinha, não é? Era isso que ele tinha para Paulo, de levá-lo ao terceiro céu e de mostrar essas coisas. E Paulo, com muito cuidado, com muito zelo, fala de forma clara à igreja sobre isso, fazendo com toda a preocupação, não é? Para que as pessoas prestassem atenção nas palavras que ele dizia e nos atos dele, né? No ser humano que ele era, não é? Na sua conduta, e não nessas experiências. Essas experiências não o tornavam especial. Isso a gente vai ver mais à frente um pouquinho, não é? Que ele se gloria de verdade nas suas fraquezas, não é? No decorrer do capítulo 12, ele fala sobre isso. Bom, e é isso que a gente aprende, não é? Com o apóstolo Paulo, sobre essas visões e essas revelações que o próprio Deus deu a ele, que seja edificador nas nossas vidas, não é? Que a gente entenda que com Paulo a gente saiba que as nossas experiências com Deus, elas são especiais, elas são autênticas, e que as pessoas devem também nos conhecer por aquilo que falamos, não é? Principalmente em cargos de liderança, as pessoas devem nos conhecer pela conduta que nós temos e que a nossa pregação, não é? Que aquilo que a gente fala reflita no que a gente faz, na verdade. Então Paulo tinha todo esse cuidado como ministro do evangelho, como uma pessoa que levava a palavra às pessoas. Então que a gente aprenda com ele a ter o mesmo cuidado, a saber do que a gente deve falar, na hora que a gente deve falar, a edificar a igreja, ajudar os irmãos, ajudar também as pessoas que têm chegado para conhecer a respeito desse Jesus maravilhoso. Que a gente tenha muito cuidado em transmitir a palavra de Deus e que as nossas condutas sejam irrepreensíveis, afinal de contas, é para isso que fomos chamados também, não é? Para anunciar esse evangelho, para falar a respeito de Jesus Cristo, e que a gente aprenda com esse texto a fazer isso da forma mais zelosa possível, da forma mais tranquila possível. Afinal de contas, a glória, a honra não é a nós mesmos e nem nas nossas experiências, mas sim na graça e na salvação de Jesus Cristo. Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida e que a gente se veja no próximo.